Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que segredo se esconde a eleição de um novo Papa? Extra omnes. A partir do momento em que se ouvirem estas palavras, começa a fazer-se história na Capela Sistina, no Vaticano. É a ordem para todos os que não são cardeais eleitores saírem e poderem finalmente ter início as votações para a eleição de um novo Papa. No conclave que começa esta quarta-feira, serão 133 os cardeais com direito de voto e serão precisos 89 votos para um deles sair como novo Papa. Fazem todos um juramento de silêncio, num processo que esteve sempre envolvido em grande secretismo, mas que foi mudando ao longo dos séculos. O que se vai passar afinal dentro do conclave até que um novo Papa seja anunciado ao mundo? Vou conversar com o padre Ricardo Figueiredo, diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 7 de maio, o dia em que as portas da Capela Sistina se fecham para a escolha do sucessor de Francisco. Bem-vindo, padre Ricardo Figueiredo. Olá, bom dia. O método de sucessão de um Papa foi mudando ao longo da história. Nem sempre tivemos o conclave, como hoje o conhecemos, com os cardeais fechados na Capela Sistina. Como é que era feito antes? Este é um processo muito longo. Nós temos de ter consciência que no Novo Testamento não foram deixadas indicações. Jesus não deixou tudo escrito, como é que se devia fazer as coisas na Igreja. E, portanto, é sempre um processo que vai sendo desenvolvido e que vai sendo reconhecido através na história da Igreja. Inicialmente, podemos dizer que no primeiro milénio era sobretudo uma escolha que era inicialmente dedicada ao povo cristão da Diocese de Roma, porque o Papa é o Bispo da Diocese de Roma. E depois, mais tarde, aos poucos, foi sendo uma escolha do clero. Quando nós chegamos ao início do segundo milénio, o que vai acontecendo é, sobretudo, vão surgir várias pressões de poderes políticos, das famílias da cidade de Roma. Então, como começam a surgir estas intromissões políticas de vários poderes temporais, o Papa, na altura, o Papa Leão IX, portanto, pelo ano 1049, procura evitar todo o tipo de influência de poderes não religiosos na eleição do novo Papa. E então, depois do seu sucessor, o Papa Nicolau II, em 1059, vai tornar isto normativas. O que nós estamos habituados é a este modo moderno. Nos nossos tempos é assim que se faz a eleição, portanto, na Capela Sistina e com os cardeais fechados. Exato, esta questão do conclave, não é? Que vem dessa expressão latina conclavis, não é? Fechados com a chave. Quando é que se começou a institucionalizar esta questão dos cardeais estarem em reclusão, estarem fechados? É uma história interessante também, não é? Muito, é daqueles pormenores que eu dizia. Houve uma necessidade que depois se codificou e chega até aos nossos dias. Tanto a partir de 1049, 1059, aos poucos, vai ficando próprio dos cardeais e vai surgindo o próprio colégio dos cardeais enquanto tal, que vão escolher, e portanto isto a partir do ano 1150. Mas quando chegamos a 1274, os cardeais vão estar reunidos em Viterbo para eleger o Papa, só que demoram 3 anos a eleger o Papa. E isto aqui causou uma grande impaciência, vamos dizer assim, no povo de Viterbo, que estava à espera do Papa, a sustentar todo o processo da eleição do Papa. Sim. E, portanto, ao fim de 3 anos, o que é que eles fizeram? Acabam por fechar os cardeais lá dentro, daí conclave, estão fechados, reduziram a ração, portanto, reduziram a comida que eles recebiam e tiraram o telhado da igreja, que é para ficarem ao frio, para ser mais rápida a eleição do Papa.
Daqui surge a eleição do Papa, como dizia o Gregório X, que acha, isto é uma boa ideia. Então torna norma, a partir daqui, a partir de 1274, que os papas sejam eleitos em conclave. Sim. Exatamente para ser um processo mais rápido e que não tivesse sujeito a tantas pressões. Vamos então pegar nisso para nos transportarmos para a atualidade e dar também ferramentas às pessoas para interpretarem aquilo que vão começar a ver a partir de hoje, com o arranque do conclave. Como é que arranca um conclave? O que é que acontece antes de os cardeais ficarem fechados na Capela Sistina? Os cardeais reúnem-se na Capela Paulina e vão então assim num clima de oração, num clima de invocação do Espírito Santo, porque nós temos de ter isto em conta. Acreditamos sempre que todo este processo que está a acontecer é muito humano, nisto que nós vemos do que é o processo de eleições, votos, contagem de votos, mas que por meio destas realidades humanas é o Espírito Santo que está a agir, portanto a invocação do Espírito Santo, a invocação dos santos também, e os cardeais entram então na Capela Sistina, e na Capela Sistina então é feito por quem vai presidir ao conclave. Neste caso é o cardeal Pietro Parolin, que dirige o voto, o juramento que todos os cardeais fazem, e então depois cada cardeal faz a sua adesão ao voto, indo em procissão até ao centro da Capela Sistina, onde estão o livro dos Evangelhos, e que coloca a mão sobre esse livro, faz o juramento, e depois deste juramento então ouve-se o mestre de cerimónias que diz o extra omnes, através do qual diz todos os que estão a mais vão para fora. Já regressamos à conversa com o padre Ricardo Figueiredo, diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa. Na segunda parte vamos falar de como se processa a eleição de um novo Papa no secretismo da Capela Sistina. Estamos de regresso à conversa com o padre Ricardo Figueiredo. Como é que funciona este processo de escrutínio, este momento da votação dentro da Capela Sistina? Então, depois do extra omnes, quando se fecham as portas, os cardeais são, primeiro, há um momento de oração, um momento de invocação de Deus e de Nossa Senhora e de confiança neste momento. É dirigida uma meditação a todos os cardeais sobre o grande peso deste momento que está a acontecer. E depois começam então a ser distribuídos os boletins de voto. São os papéis em que têm escrito em latim Eligo in summum pontificem, portanto, eleis para sumo pontífice, e depois o passo em branco. Os cardeais escrevem o nome, que entendem, cada um que querem colocar, e depois vão, um a um, colocar o voto numa, vamos dizer assim, uma urna que acompanham com uma oração, colocam no interior. Portanto, isto é todo um processo que demora bastante tempo. Se houver cardeais que estão com problemas de saúde, há 3 cardeais que vão recolher esse voto e, portanto, é preciso também esperar que esses votos cheguem para serem colocados nas urnas. E então o primeiro passo é contar todos os boletins, ter certeza que são todos os boletins que estão ali correspondem ao número de votantes, para não haver qualquer confusão. Há aquela imagem da agulha com o fio, não é? Que nós vimos. Isto é a seguir. Portanto, são contados primeiro os votos e depois é que são começam postos a ser abertos e a dizer o nome um a um. Passam 3 cardeais para identificar que o nome que vai ser dito é o nome que está lá. E começa então a agulha a colocar os votos dos cardeais. E muitos dos cardeais que estão nos lugares sabemos que vão contando já os votos à espera de chegar ao número de referência, que é, neste caso, o 89. A agulha e o fio é para juntar os votos, não é? Os mesmos votos no... Sim, mais fácil para os transportar depois para o forno, para queimar. Exato. Antes disso, quantos processos de votação estão previstos por dia? Então, no primeiro dia, apenas um escrutínio, e nos dias a seguir, 2 escrutínios de manhã e 2 escrutínios à tarde. De resto, se olharmos, pelo menos na era moderna, não é? Naquilo que foi a experiência do século XX e já os conclaves, estes 2 que tivemos neste século, a experiência recente tem sido conclaves muito curtos, certo? Sim, sobretudo neste século XXI, com estas normativas que foram deixadas pelo Papa João Paulo II, estes momentos das congregações gerais foram cruciais
para que aquilo que muitas vezes era falado em conclave já seja falado antes e, portanto, o processo seja bastante mais rápido. Exato, há uma preparação. E, portanto, essa é a nossa experiência. Pode sempre haver um impasse, nós não sabemos. Temos sempre a falar de uma maioria de 2/3, que é sempre uma maioria muito, muito vasta e que pode sempre levar a alguns problemas na contagem e no chegar ao número todos os votos necessários. Se existir esse impasse, se prolongar, por exemplo, por mais 2 ou 3 dias, o que é que acontece? Ao fim de 3 dias é feito um dia de reflexão, de oração, de diálogo. Depois, um cardeal diácono dirige uma meditação, uma exortação aos cardeais sobre este momento e seguem-se mais 3 dias de votação, que se não houver resultado novamente, não há um dia de meditação, uma meditação feita agora pelo cardeal presbítero, mais 3 dias de votações a seguir. E o que é que acontece na Capela Sistina quando finalmente um cardeal chega aos 2/3 dos votos e reúne as condições para ser eleito Papa? O que é feito em primeiro lugar é fechada o relatório de contagem. Quem está a presidir vai até ao bispo, ao cardeal que foi eleito e pergunta se aceita a eleição. Se não aceitar a eleição, pode acontecer, é sempre livre, é preciso voltar a fazer votações. À partida, e o Papa João Paulo II até deixou indicações nas normativas em que pede que o eleito aceite. Ele aceita e depois a seguir pergunta-se qual o nome que escolhe. Isto por vezes demora um bocadinho porque ele escolhe, chega-se aos números 89, sabe que foi eleito, mas tem de contar os restantes números e fechar. Exato. E, portanto, ele tem sempre ali um bocadinho de tempo para escolher o nome. Escolhido o nome, os cardeais prestam-lhe obediência, né? Portanto, é um reconhecimento formal de que ele é eleito Papa, e então depois vai até à chamada Capela das Lágrimas. Exato, que é um momento muito marcante também, não é? Em que ele finalmente... Sim, fica na memória, acho eu, que eles que vão lá e que pela primeira vez se vestem as vestes brancas de Papa, em que o alfaiate deixa lá 3 números marcados, portanto um S, um M e um L, esperando que o cardeal eleito consiga vesti-la. Sabemos do caso do Papa João XXIII, que era bastante com um diâmetro bastante largo e que foi um bocadinho mais difícil vestir a batina, mas que pronto, é possível. E portanto depois de ser dirige-se então para a varanda principal, em que o cardeal protodiácono, a não ser que aconteça o cardeal protodiácono ter sido ele o eleito Papa, Exato. E seria o cardeal diácono a seguir que faz então o anúncio. O anúncio. O chamado Habemos Papam, como nós sabemos. Exato. E antes desse anúncio, o primeiro sinal é também o muito conhecido fumo branco. Penso ser algo também já do século XX, ou do início do século XX. Se a cor do fumo não for muito, enfim, clara no início, clara no sentido de ser dúbia, não é? Não sei, às vezes é meio cinzento. Há algum outro sinal que nos dê certeza que já há um novo Papa? São mandados tocar os sinos da Basílica de São Pedro. Também foi algo novo que aconteceu só a partir de 2005, mas que é o sinal cabal que prova que o Papa foi eleito. Mas onde é produzido o fumo, há uma máquina em que põe um cartucho que lança bastante fumo e, portanto, temos aquela imagem, sobretudo quando foi eleito o Papa Francisco, aquilo quase parece um polvo a deitar tinta, que vem da máquina, não é dos boletins a serem queimados, que isso aí ficava-se sempre mais na dúvida. Exato. O processo da eleição de um novo Papa está de facto sempre envolto em grande secretismo, não é? Já falámos sobre isso. Já depois da eleição, os cardeais podem contar alguma coisa sobre o que aconteceu lá dentro durante estes dias dentro da Capela Sistina ou não? Este juramento que os cardeais fazem antes de entrar em conclave é sempre um juramento de silêncio e, portanto, tudo aquilo que se estiver lá a passar dentro, eles estão obrigados a não revelar, a não ser que o Papa lhes dê autorização para revelar aquilo que aconteceu dentro do conclave. Obrigado, Padre Ricardo Figueiredo. Muito obrigado, eu agradeço muito este convite. O Padre Ricardo Figueiredo é diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa.
A terminar, 3 notas para ter em conta esta quarta-feira. Começa hoje, em Lisboa, o julgamento da deputada Cristina Rodrigues, do Chega. É acusada de ter apagado 4.000 e-mails do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, na altura em que era deputada deste partido. E o apagão da semana passada continua a dar que falar, e nos 2 lados da fronteira. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai debater o caso no Congresso dos Deputados. O presidente chinês Xi Jinping inicia hoje uma visita oficial de 3 dias à Rússia, a convite do presidente russo Vladimir Putin. Participa nas celebrações do 80º aniversário da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que os russos designam de vitória na Grande Guerra Patriótica. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.